Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nessa segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Estamos chegando em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Primeiro comentário, aqui embaixo, tem um link lá, um link fixado, você vai lá, faz seu cadastro, coloca seus dados e você vai poder jogar, se divertir, ganhar dinheiro. Você faz a sua aposta, escolhe seu jogo e em fazendo a sua aposta você coloca a palavra Ave Mais. E colocando Ave Mais você vai dobrar a sua aposta. Dobrando-a, você tem condição de ter mais dinheiro. Colocou 50, vai para 100, colocou 100, vai para 200. E aí você tem uma grana legal, tem aquela gordurinha bacana, tem aquela poupancinha para poder fazer a sua aposta. E a 1xBet é uma empresa séria, que paga bem, paga rápido. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos e de toda a plataforma, principalmente aqui do Ave Mais. Olha, eu gostaria primeiro de falar sobre mudança de treinador, sobre mudança de filosofia, cultura. Vai ser, durante muito tempo, muito duro para todos os torcedores do Vasco, porque é o nosso nicho aqui, entender que os parâmetros são diferentes. A gente vai sempre comparar o que vier agora com o passado. Mas tem sido muito difícil, de alguma forma, para quem está do lado de cá, de quem vocês esperam sempre uma opinião, para dizer, você me representa, ou então para atacar pedras, ou então para expor em praça pública, ou então para aplaudir. Tem sido cada dia mais difícil para nós, por um simples aspecto. Porque qualquer opinião que se der, qualquer posicionamento que se tiver, vai desagradar alguém. Agora, para nós, é tranquilo. Para nós, não há problema. Assim, faz parte. Principalmente num mundo em que as divergências acontecem dioturnamente. Todo mundo discorda de todo mundo. O negócio está meio caótico, mas a gente tem que aprender a conviver. Mas eu coloquei aqui uma opinião que eu não tenho nenhum problema de ser popular ou impopular. A galera gosta de pegar meus cortes aí, né, e divulga só o inteiro, tá? O fracionado, aí não. Aí é mau caratismo. Mas se você pegar tudo, o contexto, tudo bem, não há problema algum. Eu não tenho receio nenhum de dar as minhas opiniões, porque eu tenho, acima de tudo, liberdade, idoneidade e independência para fazê-los. Porque, para mim, o mais importante é que o Vasco possa andar com as próprias pernas. E se há uma necessidade de que hoje ele ande com as próprias pernas diante de uma mudança de modelo, eu acho que a gente precisa ter minimamente paciência e minimamente cabeça e inteligência, aqueles que são capazes de entender mudanças. A vida não é igual sempre. A vida não é igual para todos. Há uma diferença. Você faz algo mais novo, faz algo meia-idade, faz algo depois dos 40 anos. Você está sempre mudando. A vida é uma grande mutação. E a gente precisa ter cabeça para entender isso. Eu, por exemplo, não me via há 15 anos atrás ligando uma câmera e fazendo um vídeo, um stand-up. Não. Eu não me vejo, por exemplo, curtindo as músicas da atualidade. Eu ontem tive a oportunidade de parar na frente da televisão, porque um familiar meu, minha filha, foi ao Rock in Rio ver o Justin Bieber, que é um fenômeno mundial. Mas eu não sou fã, claro, mas tem que respeitar e tem que entender quem goste. Assim é feita a vida. A gente não vive no próprio umbigo, a gente não vive no nosso mundinho. A gente precisa entender as valências e as mutações. E quando a gente fala de um processo em que, por exemplo, há uma regulamentação que vai passar a impor aos clubes, está no regime centralizador de execuções, porque todos devem, a inserção na SAF, a gente pergunta, será que o Vasco fez errado? Será que o mundo não está vindo, a tsunami não está vindo
e poderia atropelar e vai atropelar quem se sentir ainda dono de um passado que não encaixa mais? Como é que é isso? Então, quando eu vejo uma simples mudança de treinador ser criticada, a gente precisa entender que para a gente que está do lado de fora é muito fácil. Mas volto a dizer, dar opinião é muito complicado. Mas não vou me importar com isso. Eu não posso. Quem está gerindo, principalmente. Mas, no caso, quem dá opinião, não pode pensar o seguinte: eu sou favorável, está passando pano. Eu sou contrário, está torcendo contra. Isso não faz parte, pelo menos do meu ponto de vista. Quem quiser acreditar, ótimo. Quem não quiser acreditar, problema. Cada um com os seus problemas. Eu vejo que uma mudança de treinador, normalmente, como é dada. Eu preciso de um treinador novo, eu preciso trazer alguém que vá completar aquele buraco, aquela lacuna. E aí você tem a oportunidade de contratar um treinador que jogue para frente, você o contrata. Teu time faz muitos gols, mas toma muito lá atrás. O que você faz? Demite esse treinador e contrata um treinador que vai consertar a sua cozinha. Opa, peraí. Mas o meu time parou de fazer gol. Eu demito esse treinador. E aí eu busco um treinador que seja anímico. O cara que na beira do campo é um guerreiro. Sai suado tanto quanto os jogadores. Pois bem, não há critérios. É o treinador que é amigo, é o treinador que fez um grande trabalho ali, é um treinador que tem um perfil. Não há uma filosofia. Quando eu falei aqui da situação do Maurício Souza, sim, volto a dizer, não tenho nenhum problema em dar as minhas opiniões. Discorde quem quiser, zero problema, respeito e peço apenas respeito. Eu disse que eu acreditei e continuo acreditando em processos, que muita gente vulgarizou essa palavra para sacanear. Por quê? Porque processo, algo que você faz com critério, não está muito na nossa cultura. Por quê? Porque nós vivemos durante anos e anos e não estamos sabendo fazer a transição em algo que não se tinha processo. O processo era o amigo do amigo, o parceiro do parceiro, o treinador que é ali, vamos fazer o esquema aqui, traz esse cara aqui, traz esse cara colar. Quando não acontece isso, o novo nos assusta. Já falei isso aqui centenas de vezes. O novo assusta. E olha, eu volto a colocar para vocês, vou dar uma notícia para vocês. Passem a se acostumar. Porque agora vai ser assim. Você precisa ter um critério. Poxa, mas espera aí, o Jorginho está sendo contratado, não é um critério? Vamos pensar. Você tem, num erro crasso, uma mudança de treinador pelo nome, não pelo processo. Volto a dizer, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não tem problema. Você contrata o treinador depois de ouvir alguns e traz o Maurício Souza, alguma coisa de bom poderia ter acontecido ou aconteceu nesse processo. A gente tem que acreditar em quem está lá dentro, nos processos das pessoas, em qualquer área. Se você vai a um posto de gasolina achando que aquela gasolina vai estar sempre batizada, amigo, você vai ficar sem carro, porque você vai desconfiar de todo mundo. Se você para num posto de um estacionamento e acha que o guardador vai sempre arranhar o seu carro, você nunca vai sair de carro. Se você desconfia de tudo da sua sombra, você não tem uma vida. Ou você confia, ou você não confia. Você pode pedir atenção, mas desconfiar, é impossível você viver. As pessoas são pagas para fazer as suas funções. Se você não confia nelas, a sua vida é um inferno. Então, diante dessa situação, a gente tem que acreditar que o processo que foi feito para a escolha de um treinador foi feito com boa vontade, sem indicação do amigo do amigo. Já falei isso aqui centenas de vezes. O Carlos Brasil trouxe o Maurício Souza e eu perguntei isso ao Maurício. Maurício, como é que é a sua relação com o Carlos Brasil? Ele disse, nunca trabalhei com ele. Porque há uma relação de que o Maurício foi treinador do rival e o Carlos Brasil foi diretor da base do rival, mas nunca estiveram. Mas se vende uma verdade absoluta e isso se torna uma verdade. Você está passando pano para o Carlos Brasil? Não, não estou passando pano. Primeiro, que volto a dizer, passar pano para mim é uma expressão extremamente babaca, de alguém que não conhece os bastidores e que repete isso por quê? Porque é novo para ele, ok? Vou falar, tem que falar. Quem está nos bastidores, quem conhece, quem está vivendo o dia a dia, sou eu.
Eu e outros companheiros. Então, ao invés de desrespeitar, de tacar pedra, entenda que tem alguém lá dentro que está fazendo um trabalho, ou então você não confia. Passe a confiar. Porque se você vive da notícia, se você quer saber da informação, se você acha que todo mundo está errado, alguém está no esquema, eu ganho dinheiro de alguém, ou então o Jorge Salgado me paga, ou então o Campelo faz alguma coisa por mim quando eu era o presidente, ou então o fulano... Não veja, porque a sua vida vai ser um inferno, porque vai estar sempre errado para você. Então, quando se troca o treinador dessa forma, e se acredita no Emílio Faro de novo, aí é o maior erro. Porque você dá ao Emílio Faro uma continuidade de alguém que disse textualmente que não queria ser treinador, mas que depois assumiu. Porque contra o Guarani ele disse, eu sou o técnico do Vasco. Bateu no peito. Porque também deve ser chato para ele. Ser sempre um interino, que o próprio Vasco, nos releases, botava lá o técnico interino Emílio Faro. É chato, é ruim. O cara ser sempre taxado como step e nunca como pneu principal. Mas, ao sair com o Emílio Faro, que não conseguiu mostrar evolução no seu trabalho, porque eu conheço alguns treinadores que deram muito certo como interinos. Eu me lembro do Carlinhos no Rival, que era auxiliar, e foi. O Oswaldo de Oliveira, que era auxiliar do Parreira no Corinthians, e foi. Auxiliares que deram certo. O Carille, que era auxiliar do Tite no Corinthians, deu certo. Seguiram, buscaram carreira. O próprio Jair Ventura também seguiu carreira. Então, existe sim a possibilidade que o interino se torne, e é do direito dele querer ser o para sempre. Ele quer ser o oficial, e não sempre o número 2. Mas ele não foi bem, não foi capacitado. E aí vem a grande controvérsia que as pessoas discutem, porque quando pinta o nome do Jorginho, aí eu coloco, é fácil para quem está do lado de fora falar e opinar. Mas volto a dizer, o torcedor tem até o seu direito, mas quem comanda não pode tê-lo. Se o Vasco vai trazer o Jorginho, uma figura que foi campeão, por exemplo, carioca em 2016, sob o comando de um presidente que deu ao Vasco a situação, muito do que o Vasco passou nesses últimos anos, com o seu modelo, o respeito voltou, e bate no peito, e vamos lá. Jorginho, ele tem um perfil de aceitar um pouco isso. É um profissional que é controverso por conta de opiniões, recentemente entrou numa briga com o Abel Ferreira, mas não discuto. Como atleta foi extraordinário. Grande jogador, campeão do mundo com a seleção em 94. Como pessoa, o conheço. Cara liso, reto, educado, bom nível, mas tem as posições dele. E aceita, em muitas ocasiões, se submeter a certas idiosincrasias do futebol para poder trabalhar. Mas é um cara reto, liso, caráter acima de tudo. E o Jorginho volta ao Vasco e todo mundo pergunta, mas porra, o Jorginho, vamos colocar simples. Quem é que a gente pode contratar agora? Não, o Vasco tem dinheiro, tá bom. Mas existe também uma questão de caráter no mercado. Você vai chegar ao Fortaleza e vai botar um dinheiro para trazer o Vojvoda? Como é que você entra nessa brincadeira? Você, 777. Você vai trazer um treinador estrangeiro que não conhece ninguém. O Vasco precisa subir, são 10 jogos, que o Vasco precisa 5 vitórias. 4 vitórias a 5 já dá. O Vasco vai estar na primeira divisão no ano que vem. Você tem que escolher um perfil, uma decisão difícil. Porque trazer treinador apenas para dar uma satisfação ao povo é o que se fazia. Você tem que pensar em algo de, eu tenho um grupo que 80% provavelmente não estará no ano que vem, mas é esse grupo que eu preciso dizer a ele, a gente te ama. Imagina você chegar e destruir o que os caras estão fazendo desde o início. É um tiro no pé, é não querer subir. Você precisa dizer a eles, olha, o Emílio não deu certo nesse momento, está desgastado, a gente vai trazer um cara para trabalhar com ele. Ok, bebê? É quase como criança. Não adianta você chegar e dizer, Emílio, você está fora, você está demitido, que você está fazendo um absurdo.
Vamos trazer um treinador que vai botar esse grupo na linha. Qual é o recado que você dá aos jogadores que são quem jogam? É um risco? Será que a gente precisa correr esse risco? Pense. Você trazer um treinador estrangeiro que precisa se adaptar, precisa entender a filosofia, precisa falar a língua que nem todos ali, são poucos. Você tem Sarrafiore, Palácios e Quinteiro. Para quê? Você traz mais um animador, mais um gestor de grupo como era o Emílio? Não. Você traz alguém que minimamente faça o simples. Vamos trazer alguém igual ao Zé Ricardo? É uma filosofia. Mas aí você pensa, a 777 é ela que quer isso? Ou é o que era antes que imputou a ela nesse momento? E volto a dizer, eu nunca, aliás, tive na última quinta-feira com Josh Wanda pela primeira vez. Não conheço Arsene Egas, não conheço o Nicolas Maia, nunca tive com Dom Dransfield. Luiz Melo, eventualmente encontro com ele. Paulo Brax tem uma relação um pouco mais próxima. Tem nada com esses caras. Mas entendo plenamente. Porque deixaram para eles uma banana, uma gigantesca banana. Aliás, um cacho de bananas. E eles vão ter que descascar essas bananas. E eles estão sendo pragmáticos, claros na gestão. Traz um treinador, dá toda a condição a ele. É o treinador que vai conseguir resolver esse problema? Sim. Dando aos jogadores um mínimo. Lateral domina a bola aqui, lateral. Volante, chega junto. Meia, vem buscar. Vamos triangular, vamos jogar juntinho. Vai sair com o Andrei lá de trás. Zagueirão, avança um pouquinho. Recebe, carrega um pouco a bola para puxar a marcação. Lateral, abre bem. Para o time esticar. Meia que está lá na frente, vem buscar a bola. Centroavante, dá o fundo. Treinamentos táticos básicos que o Vasco não tem. O Vasco fez incríveis 100 lançamentos de bola no último sábado. Um jogo feio. E o técnico Emílio Faro diz que o problema era o gramado. E não era. Tanto é que as melhores oportunidades do Brusque, todas foram pelo chão. Não era o gramado, Emílio. Você que não deu ao time capacidade de jogar. Mesmo que a bola pererecasse, dava para jogar futebol. E aí como é que você explica? Porque o imponderável foi capaz de vencer o Vasco sábado. Mas o estádio Rei Pelé tem um gramado ruim? Não, mas aí é a logística, é o rotavírus. Domingo em Salvador. Não, aí a gente deu azar porque o Quinteiro fez o gol. Parem de arrumar desculpas. É isso que não dá mais. Não tem mais condição de fazer isso. E eu espero, sinceramente, que o Paulo Brax traga um treinador, e vai trazer, e isso precisa ser dito melhor do que sempre o que aconteceu. O Vasco traz um treinador agora, já. Não tem mais. Deu aí uma brechinha para o jogo do Guarani, não tem negócio de ambiente. Um ambiente bom é um ambiente que classifica. Vambora? Vamos segurar? Vocês estão desde o início do ano aqui nessa rebordosa. Vamos segurar? Vocês vão deixar 10 rodadas o barco afundar? É um pouco isso. Jogador tem que decidir. Jogador é que joga. Jogador que é o cara. É ele que vai decidir o negócio. Não dá para ficar nessa lenga-lenga. E aí, terminados 10 jogos, classificou, discute. Porque eu não vejo o Jorginho como um perfil para o ano que vem. Mas se ele ganha 6, 7 jogos, por que não começar o ano com ele? Será que o Jorginho é tão ruim assim? Será que o Jorginho conhece o grupo, não pode fazer contatos, não pode trazer bons jogadores, não pode aceitar? Ou não? Pela empresa, Jorginho, obrigado, toma aqui seu dinheiro, está bem pago, muito obrigado pela classificação. Vamos trazer um treinador grande, para a partir de novembro planejar o Vasco para 2023. E será assim, e essa é uma diferença do modelo antigo para esse modelo. Gestão profissional é para dar certo, as pessoas vêm para dar certo. Mas a bola tem aí sim o imponderável. Ela não entra, jogador A perde um pênalti, jogador B se machuca. Eu acho que a escolha de um treinador foi importante, porque o Emílio Faro, que não pode ser atacado, que não pode ser apedrejado, talvez pela postura dele depois do jogo, sim, criticado demais, e pelas entrevistas coletivas dele muito distantes da realidade, sim, mas ele abraçou a causa. É sacanagem bater nele. É muita sacanagem. E o Emílio Faro vai ter alguém no lugar dele, que tem 10 rodadas num campeonato ridículo, que o Vasco precisa de pelo menos 4, 5 vitórias. E faz 5 jogos em casa. Para tentar se classificar, para tentar chegar à classificação. E eu vejo condição plena
Mas volto a dizer, a classificação do Vasco passa muito mais pela incompetência dos adversários do que pela competência do Vasco. Mas eu não estou preocupado. O Vasco tem que subir, independente como seja. Precisa subir. Vai ganhar todas de 1-0 na Bacia das Almas? 3 pontos igual. Mas acho que a postura de contratar logo um treinador já deu um indicativo de que o buraco é mais embaixo. E que o novo treinador possa dar resultado. Possa mudar, minimamente, dar um padrão ao time. Dar um posicionamento a um time que não teve posicionamento nos últimos jogos. A gente espera que isso possa acontecer. E que a gente possa se acostumar. Porque agora vai ser assim. Deu certo, deu. Não deu certo, tchau. Mas dentro de um critério. Dentro de uma escolha. Porque o dinheiro é dos caras. Eles estão muito mais preocupados do que todos nós. Para quem acha que não, para quem continua batendo, achando ruim, volto a dizer, notícia para vocês. Agora vai ser assim. As coisas precisam ser mudadas. A gente precisa mudar. A gente precisa entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Boa sorte a quem vier. Boa sorte e bom trabalho. Vamos torcer que faça um bom trabalho. Não vamos achar que tomara que não suba para jogar pedra em alguém. Não. Tomara que suba para o Vasco ano que vem a sua torcida terem alegria acima de qualquer coisa. E parabéns pela modificação. Tem que ser feita. Precisa ser feita. E foi feita imediata. Foi resolvido o problema. O problema é para ser resolvido. Não é para ficar se chorando em cima dele. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu vou trazer todos os detalhes desse caminho que a gente vem avisando aí desde semana passada, né? De que ia mudar o treinador, não ia? Tá aí. O treinador vai ser mudado. E a gente vai falar também da renovação do Andrei, que deve acontecer no dia de hoje. Grande abraço, bom dia a todos. Tchau, turma.